dia, meu nome é Thaís Matos, eu sou uma mulher branca, de cabelos ondulados, castanho escuro. Eu estou usando um óculos, que não é de sol no caso, um óculos com as lentes transparentes, de armação arredondada. Eu estou de camisa branca, de blusa marrom dentro dessa camisa e usando um cordãozinho dourado. Eu falo da cidade de Matinhos, litoral do Paraná. Sou professora do departamento do setor litoral da Universidade Federal do Paraná, no curso de Educação Física, para os licenciandos e licenciandas. Eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado no programa de pós-graduação em Educação, também da mesma instituição, da Universidade Federal do Paraná. Hoje, então, eu venho apresentar para vocês um recorte da minha tese de doutorado, intitulada O que pode o lugar corpo infantil, um gesto cartográfico entre os estudos de gênero, a filosofia da diferença e a educação física escolar. Bom, vou mencionar também que eu sou mãe solo de uma menina de 6 anos, a Estela. Com relação à escolha desse recorte que eu vou apresentar para vocês, eu optei então por trabalhar com um trecho desse texto, né, dessa tese, que foi intitulado de Linhas de Experimentação. E nesse momento da pesquisa, a ideia foi usar as relações subjetivas e objetivas do território da educação física escolar com relação, colocando de frente as perspectivas pós-críticas dos estudos de gênero, usando sobretudo o referencial de Judith Butler e também as epistemologias queer, sobretudo trabalhando com o filósofo espanhol Paul Preciado. Então, nesse momento, eu trago o meu referencial maior, vamos dizer assim, da filosofia da diferença, que seriam autores Gilles Deleuze e Félix Guattari, que produziram diversas obras em comum. E esses autores, eles têm uma perspectiva pós-crítica, como eu comentei, e eles vão falar sobre o corpo, tomando como referencial para si a perspectiva do filósofo Spinoza, uma perspectiva espinosista, que também tem relação com o seu sucessor, vamos dizer assim, que é o Nietzsche. E para esses autores, para esse conjunto, então, de autores e autoras que eu mencionei, o corpo, ele é tomado de forma não passiva. Então, se a gente tem na educação física ainda um repertório, uma herança daquela ideia muito arraigada de binarismo, de dualismo, ainda cartesiano, de separar corpo e mente, o Spinoza e o Spinoza de Deleuze, né, que foi quem o releu e escreveu a partir de uma perspectiva espinosista, ele vai trazer o corpo não no sentido de colocar uma superioridade para esse conceito, então dizendo, olha, não tem então a ideia de separada de corpo e mente, e o corpo seria então prioridade. Mas ele vai dizer que a gente precisa, depois de mais de 300 anos de uma racionalidade cartesiana, binarista, que coloca o corpo numa condição de discussão em relação a uma ideia de racionalidade muito posta e uma ideia de produzir pesquisa muito no sentido também da observação e não da sensação. Ele vai trazer, o Spinoza vai trazer primeiro a questão o que pode o corpo, o Deleuze vai lá, resgata esse questionamento, e isso é a questão disparadora para pensar o que pode o corpo na educação física escolar, que foi a minha pergunta disparadora, então, para a tese, se desmembrando, então, nesse capítulo chamado de linhas de experimentação. Então, toda essa pesquisa de doutorado, ela foi feita com base no que a gente chama
de gesto cartográfico. Então, ao mesmo tempo que essa pesquisa ela é estritamente teórica, porque eu fui buscar nessas bases, como eu estou colocando, né, nesses referenciais, o que significa corpo para Deleuze e Guattari, em obras específicas como o Mil Platôs, volume 3, e o Antiédipo, um outro texto feito em parceria pelos dois. Também no texto que é só do Deleuze, né, no caso, que é Spinoza, Filosofia Prática, e Spinoza, O Problema da Expressão. São os principais textos em que eu me debruço para pensar o corpo. Então, apesar dessa pesquisa ser muito teórica e estar colocando esse referencial todo de frente, então, com as epistemologias feministas e queer, como eu havia comentado, também foi possível fazer o que eu chamo de sondagem, que é chamar licenciandos e licenciandas da educação física, do departamento que fica no campus Curitiba, então não é aqui no litoral do Paraná. Eu, como pesquisadora, não estando na mesma cidade e precisando ter o trabalho ali de cuidado, sobretudo sendo uma responsabilidade minha, eu acabei não tendo um contato muito direto com esses alunos, então por isso que eu chamo de sondagem. Isso dentro da docência é muito comum, essa estratégia de pesquisa. Num primeiro momento você questiona aos seus alunos qual é a realidade que eles conhecem, então a partir desse meu questionamento, o que pode o corpo, educação física, essas questões foram sendo desmembradas em uma entrevista narrativa, com esse viés de sondar o que o que estava sendo disponibilizado como recurso teórico, mesmo nessa formação inicial, em educação física, escolar, sobretudo na licenciatura. Os alunos e as alunas que foram contatadas são estudantes dos últimos períodos e que já estão em residência pedagógica, então são pessoas que já estão num processo de viver a docência, de viver a realidade docente, e perguntando, assim, bem em linhas gerais, o que esses alunos e alunas percebem na sua formação inicial que venha desse campo, dessa ciência que hoje em dia a gente entende que os estudos de gênero pós-críticos são esse campo e eu até falo de gênero como epistemologia. Esse é um neologismo, poderíamos dizer assim, que foi colocado na tese, além do saber do corpo, de entender que o corpo produz saberes, que o corpo é passível de produzir resistências, e sobretudo os corpos na infância, porque eu faço esse recorte também de faixa etária, que a ideia é trabalhar justamente com o ensino fundamental e os anos iniciais, eu quero dizer, da formação. E aí, o que eu tive de devolutiva dessas entrevistas e dessa sondagem foi que, infelizmente, muito pouco desse repertório, dessas epistemologias, tanto de gênero quanto feministas e queer, estavam chegando para esses alunos, mesmo aqueles que já estão se formando, que foi o caso da pesquisa mesmo, do público-alvo da pesquisa, que esse acesso a essa teoria era muito escasso ainda. Essa foi a conclusão, nesse sentido. E a conclusão do que pode o corpo, que é a pesquisa num geral, vamos dizer assim, não que a gente tem que ter respostas prontas quando a gente termina uma pesquisa de doutorado ou qualquer pesquisa científica no eixo das humanidades. Isso é importante colocar também, porque a gente está olhando para a educação física, eu estou olhando para a educação física de um ponto de vista muito filosófico, sociológico, e esse espaço ainda está sendo aberto por nós. Eu vejo que não é algo ganho, conquistado, é algo que a gente está fazendo e conquistando aos poucos. Então, que esses corpos produzem resistências, que os corpos infantis são, eles estão sob demanda o tempo todo para performarem o gênero da maneira como a sociedade crê que seja a correta, dentro da heteronormatividade, da cis-heteronormatividade, mas também esses corpos eles variam, eles entram em devir, e só entra em devir o corpo feminino, o corpo trans, o corpo infantil, porque o corpo masculino, o corpo da centralidade, o corpo cartesiano, o corpo da racionalidade, ele já é o conceito universal. Ele não varia, ele não entra em devir.
Então, existe uma potencialidade muito grande ao olhar para a infância, ao olhar para a educação física, dessa perspectiva de gênero pós-crítica e pós-estruturalista. Agradeço pela escuta de vocês e grande abraço.